Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos, certo? E hoje a gente vai disseminar sobre uma classe gramatical importantíssima dentro do nosso contexto, né? A classe gramatical verbos. Vou dar uma explanação geral para vocês, o que seria verbos, suas particularidades e suas importâncias dentro da unidade textual, dentro da unidade oracional. É verídico que, para ter oração, precisa ter uma frase. E para ter uma frase verbal, você a caracteriza como oração. Certo? Presta atenção. Nem toda frase é uma oração, mas toda oração é uma frase. Como assim, professor? Bom, oração é aquela frase, aquela conjuntura frasal, onde se apresenta um verbo, que é a classe gramatical que eu posso conjugá-la, né? Eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Nós amamos, vós amais, eles ou elas amam, tá? Então, é aquela palavrinha em que eu posso conjugar, né? Pega uma palavra qualquer, um substantivo qualquer. Livro, eu livro, tu livros, não tem, né? Tem o verbo livrar, né? Mas a palavra livro, o substantivo livro, não tem conjuntura nenhuma. Tudo bem? Agora, o livrar, livramento, né? Aí sim, é um verbo. Por quê? Porque primeiro ele indica ação, né? Ele indica um estado de ação, certo? Ele indica uma praticidade que você precisa fazer, certo? Preciso me livrar daquele estudo. Então, para isso, preciso estudar mais. Preciso livrar-me daquele professor. Então, para isso, eu tenho que estudar para passar nele. Certo? Então, note que a característica do verbo perpassa sobre essas conjunturas. E o professor, já que o senhor falou em frase, o que vem a ser frase, né? Frase é toda aquela conjuntura em que eu digo para o meu interlocutor e ele consegue entender aquilo que eu disse, tá? Preciso que você vá ao supermercado. Professor, tem frase aí, porque a pessoa entendeu o que você quis dizer. Realmente. Se a pessoa conseguiu entender o que você quis dizer, existe frase aí. Pegue pomba aqui. Pegue pomba aqui. Dependendo do contexto e do ambiente que você esteja, muito pouco provável você vai conseguir entender o que essa pessoa disse. Então, desta forma, você não pode se construir uma frase, né? Por exemplo, você tem a característica de uma placa de trânsito, né? Suponhamos que ela não tenha uma palavra escrita nela. Como, por exemplo, pare, né? Só tem aquele L, ou com ele cortado ao meio. Professor, então eu tenho uma frase aí? Sim, você tem uma frase. Para poder você ter frase, você não precisa necessariamente ter algo escrito. Você precisa entender o que o seu interlocutor quis dizer para você. Naquele ali está dizendo que é proibido estacionar ou que você pode estacionar. É o que nós chamamos de frase não verbal, certo? Porque não há utilização de verbos. Se não há utilização de verbos, você tem uma frase não verbal, tudo bem? Você tem uma frase por meio da imagem, né? Que é o que acontece. O semáforo, por exemplo, também, onde tem aqueles sinalzinhos vermelho, verde, certo? E amarelo. Então, são frases não verbais, porque aquela conjuntura você consegue entender o que a pessoa está dizendo, certo? Só que não tem texto escrito, né? Não tem verbos. Bem? Tranquilo? Bom, então a partir desse princípio eu vou disponibilizar os slides para vocês, mas eu vou acompanhando aqui, né? O estudo dos verbos que nós iremos fazer mais adiante. E o que é verbo, né? É como eu disse para vocês, verbo é aquela palavrinha que exprime essas características, né? Que ele conjuga, é a parte principal da minha oração. Parte principal da minha oração. A professora ensinará os tempos verbais. Ensinará é o meu verbo, né? Porque ele vem de um verbo ensinar, né? A conjuntura frasal se permeia sobre essa palavrinha ensinará. Supra ela da frase, a professora, os tempos verbais. Como assim? Qual o sentido que teve esse contexto frasal? Professor, não teve sentido nenhum. Então note que a oração, a parte principal dela
é o meu verbo. Porque ensinará está demonstrando a ação verbal, a ação que a professora terá que fazer dentro daquele contexto. E o tempo que ela vai fazer. Foi no passado, foi no presente, foi no futuro. Ela vai ensinar ainda, né? Ensinará o tempo futuro. Então isso permeia as características verbais do nosso contexto, tá? Então o verbo é a parte principal da nossa oração. Oração é aquela frase que tem verbos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Joia. Vamos prosseguir, né? Com os nossos contextualizações. Estou passando aqui para vocês, tá? E vocês vão acompanhando aí os slides, tá? O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por isso só pode constituir uma frase completa. Lembrando, frase oracional, tá? Frase oracional. Porque eu posso ter frases em que eu não tenha um verbo explícito. Bom? Ok? Tranquilo? Ouçam, por exemplo, vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Né? Compreenderam? Então, está essa interlocução contida na classe gramatical verbo. Basicamente, toda a minha fala aqui que eu falei nesse exato momento, até o presente momento, com duração de 6 minutos, eu falei muitos verbos, muitos. E no dia a dia vocês usam bastante a contextualização verbal, tá? Então, os verbos é uma das partes primordiais, uma das classes gramaticais mais importantíssimas dentro do nosso centro, tá? Aí temos, professor, o verbo. Ele é uma classe gramatical variável, tá? Porque ele varia conforme o seu antecedente e o seu sujeito, tá bom? Ou, posteriormente, para alguns verbos, como o verbo ser, né? Ele pode variar com o seu predicativo, tudo bem? Então, o verbo é a palavra mais variável de qualquer língua, pois varia em modo. Professor, como assim modo? Infinitivo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Vou dar uma explanação para vocês, tá? A nossa conjuntura verbal da nossa língua portuguesa, ela apresenta 3 características de infinitivo, tá? São os verbos terminados em AR, são os verbos terminados em ER e são os verbos terminados em IR. Para os verbos terminados em AR, nós chamamos de primeira conjugação. Para os verbos terminados em ER, nós chamamos para a segunda conjugação. Para os verbos terminados em IR, nós chamamos para a terceira conjugação. Aí vocês podem perguntar sobre a seguinte característica. Professor, e os verbos terminados em OR, como o verbo por? Pronto. Sabemos que a nossa língua portuguesa, ela detém de uma língua anterior, que no caso foi o latim, né? Nossa língua portuguesa detém do latim. Que tipo de latim? É o latim vulgar, que era o latim falado pelos soldados, né? Quando os soldados conquistavam aquela região, os soldados romanos, né? Eles ali introduziam o seu linguajar, a sua língua. E essa língua utilizada era o latim vulgar. Porque naquela época detinha do latim vulgar e do latim clássico, né? O latim clássico era falado pelas pessoas do clero, principalmente, certo? Então, existia essa disparidade entre o latim clássico e o latim vulgar. Tudo bem? É como hoje, entre aspas, a gente pode determinar da língua culta, que é aquela língua pautada na língua portuguesa normativa, dentro dos traços gramaticais normativos, quanto de uma língua informal, que é aquela língua que eu não pauto, né, a minha forma, seja ela escrita ou seja ela oral, na gramática normativa. Tudo bem? Então vamos lá. No infinitivo, só retomando, né, o que eu tinha dito anteriormente, os verbos terminados em OR, ele, por conta da classificação do latim, o verbo por vem do poere, certo? Eles irão para a segunda conjugação verbal, que são os terminados em ER. Amar, né, pertence à primeira conjugação verbal, porque são os verbos terminados em AR. Beber, vai para a segunda conjugação verbal, porque é o verbo terminado em ER. Partir, vai para a terceira conjugação verbal, porque são verbos terminados em IR. Tudo bem? Então, todos os nossos verbos, eles têm essa determinação. Tudo bem? Eles terminam com essa característica. AR, ER, IR ou OR, que aí centra-se na segunda conjugação verbal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Então, isso trata do modo do infinitivo. Professor, o modo do indicativo. Pessoal, o modo do indicativo, né, é aquele modo em que eu centro as minhas características perante sobre a certeza. Sobre a certeza. Professor, como assim sobre a certeza? Por exemplo, na frase, eu amei Maria. Pronto. Eu amei Maria. Qual é o meu verbo? Amei, tá? Essa conjugação verbal aí, este meu verbo aí, está primeiro no passado, que é o que nós chamamos de pretérito, né? Que serve para designar o passado, pretérito. Pessoal, nessa conjuntura amei, indica certeza que você realmente amou Maria ou indica incerteza? Professor, indica certeza, quer dizer que o senhor realmente amou. Eu amei Maria. Exatamente. Quando a conjuntura frasal determina uma certeza, você detém dessa característica do modo indicativo. Professor, então uma conjuntura que indica incerteza. Vamos lá. Eu amava Maria. Amava também está no pretérito, no tempo do pretérito. Só que aí, pessoal, não há uma certeza explícita, há uma incerteza, porque você amava ela, né? Note que você amava ela, certo? Se você amava, hoje você pode amar ou não. Então, trata-se dos traços da incerteza. Quando você tem os traços da incerteza, você tem o modo do subjuntivo. Subjuntivo, que é aquele modo que expressa incerteza. Uma outra conjuntura, pessoal. Se eu amasse Maria, professor, se eu amasse Maria, eu tenho o modo do subjuntivo também explícito aí. Por quê, pessoal? Porque o modo do subjuntivo indica a incerteza. Se eu amasse, eu podia amar ela ou não. Desta forma, você tem o modo da incerteza. Por quê? Porque a incerteza declara essa característica de você pode ou não amá-la ela, ou amou ou não ela, tá? Então você tem o modo do subjuntivo. Imperativo. Imperativo, pessoal, é aquele modo que você ordena ou pede alguma coisa. Por exemplo, ame Maria. Professor, estou mandando, né? Estou ordenando, estou pedindo você amar Maria. Desta forma, você tem o modo do imperativo nessa conjugação verbal, certo? Porque você tem um pedido ou uma súplica para que você ame Maria. Então, voltamos. Tem o modo do infinitivo, terminado em AR, IR ou OR. Eu tenho o modo do indicativo, que indica a certeza, eu amei Maria. Eu tenho o modo do subjuntivo, se eu amasse Maria, é uma incerteza, eu poderia amar ou não ela, né? É uma incerteza, então trata-se dos aspectos do subjuntivo. E eu tenho o modo do imperativo, ame Maria, certo? Ame Maria, estou pedindo, estou solicitando alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Bom, sobre o tempo, né? Ele pode estar no pretérito, que é o passado. Ele pode estar no presente ou ele pode estar no futuro. Amei, passado. Amo, presente. Amarei, futuro. Tá? Eu estou denotando sobre o verbo amar porque ele é um verbo regular, né? Que ele apresenta a sua regularidade na sua conjugação verbal, tá bom? Existem verbos irregulares, como o verbo ser, por exemplo, é um verbo irregular, totalmente irregular. Tá bom? Porque na sua conjugação verbal ele não apresenta seu radical. Mais à frente nós iremos ver o que é um radical. Pessoal, ó, e número, né? Ele apresenta o número singular e plural. Porque ele pode concordar com a pessoa do plural, eu, tu, ele ou ela. Ou ele pode concordar com as pessoas do singular, perdão, eu, tu, ele e ela. Ou do plural, nós, vós, eles e elas. Joia, pessoal? Então ele varia entre número. Consequentemente, ele vai variar também em pessoa, né? Do plural ou do singular. Pessoal, espero que tenha ficado claro até o presente momento sobre a nossa conjuntura, né? Existem também as vozes verbais, certo? As vozes verbais tratam do contexto da ativa, da passiva e da reflexiva.
Eu não vou cobrar vocês nesse exato momento, porque meu intuito aqui é que vocês sabem utilizar a classe gramatical, verbos, dentro da conjuntura escrita, tá? Vou dar só uma explanação para vocês sobre o que seriam essas características. Tudo bem, pessoal? A ativa é quando o agente, né, quando o sujeito pratica a ação, né? Eu farei a prova, eu vou fazer a prova. Então, eu preciso praticar a ação de fazer. Então, é o que nós chamamos de voz ativa, certo? Passiva. A prova foi feita por mim. Então, quem é o meu sujeito? A prova. Ela sofreu a ação de ser feita por mim, que é pelo agente da passiva, tá? Então, quando o sujeito sofre a ação passiva, quando o sujeito pratica a ação ativa. Existe a reflexiva também, que é quando você pratica e recebe, né? Que tem daquela conjuntura. A moça se suicidou-se, ou seja, ela praticou a ação e ela mesma recebeu a ação, felizmente, né? Então você tem a reflexiva, né? E tem a recíproca também, que é quando existe duas pessoas praticando a ação, ambas praticam e ambas recebem a ação, né? Os meninos abraçaram-se, então eles praticaram a ação e eles mesmos receberam também a ação. É o que nós chamamos de voz recíproca, tá? Pessoal, ó. No próximo slide tem as conjunturas dos modos verbais também, só para poder direcionar e deixar claro a mente de vocês, só para poder dar esse reforço aí, essa conjuntura, né? Então peço para que vocês acompanhem aí. Indicativo, como eu já tinha dito a vocês, encara a ação como uma realidade, uma certeza. Eu estudo, é uma certeza que eu estudo, eu estou afirmando que eu estudo, tá? Está onde, pessoal? No presente, né? Eu estudo. Tempo presente do indicativo. Joia? Pessoal, vocês podem encontrar também por aí falando sobre conjuntivo, né? Conjuntivo ou subjuntivo. Dá no mesmo, tá bom? Não se preocupe. Encara a ação como possível, desejável. Se estudasse, talvez estude, né? Então, essa conjuntura, se estudasse e talvez estude, você pode ou não estudar. É uma incerteza. Você não está afirmando que o cara está estudando, né? Certo? Você não está imperando, você não está pedindo algo que ele faça, né? Então, é uma incerteza. Pode ou não ele estudar, certo? Se estudasse, ou talvez estude. Tudo bem, pessoal? Incerteza, modo conjuntivo ou subjuntivo. Imperativo, pessoal. Encara a ação como uma ordem, um conselho, um pedido. Estuda, né? Estudar, aprender, né? Faz parte da característica do infinitivo. Estuda, menino. Estou pedindo para que este menino estude. Estou imperando um pedido, uma ordem. Se eu tenho um pedido, uma ordem nessa característica, eu tenho um modo imperativo. Ok, pessoal? E o infinitivo é aquelas conjunturas que a gente já aprendeu, né? Estudar, aprender, partir, né? E por, que faz parte da segunda conjugação verbal. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo até aí, né? Espero que todos tenham entendido, né? Vou dar outra característica aqui do infinitivo, conforme o slide. O verbo termina em R. Não tem qualquer indicação de tempo ou pessoa, tá? Então, caímos, vem do que verbo? Cair. Brinquei, vem de que verbo? Brincar. Sonharás, né? A acentuação está no AS. Então, a oxítona está terminando em AS. Vem do sonhar. Vem do verbo ser. Tudo bem, pessoal? Ok? Infinitivo tem essa terminação. AR, ER, IR, OR. Ok? Tudo tranquilo? Que é um verbo impessoal, irregular. Vem do verbo haver. Tudo bem? Vão acompanhando aí, tá? Pessoal, a conjuntura agora que eu falei para vocês sobre o radical. Professor, o que é um radical? O radical é aquela parte que não se separa do verbo na sua essência da conjugação verbal. Amar. Qual é o meu radical aí, professor? Fácil. Você supre a terminação verbal AR. AM. Note que quando você conjuga tem amei, ama, amamos. Tá vendo que a AM permanece constantemente? Então esse AM aí é o meu radical. E isso, pessoal, para verbos regulares, tá? Quando você tem verbos regulares que a sua conjuntura de conjugação não a modifica,
você tem verbo regular. Então, para poder detectar o meu radical, é só você suprir a terminação AR, AR, IOR ou OR. E aí você tem o seu radical, tá? Verbo sonhar, como está no slide aqui para vocês, só você tirar o AR. Onde é que está o meu radical? S-O-N-H. Eu sonhei, tu sonhaste, ele ou ela sonhou. Nós sonhamos, vós sonhais, eles ou elas sonharam. Pronto, simples assim. Tudo bem? É o meu radical. Pessoal, esse A aí, como está no slide para vocês, é o que nós chamamos de vogal temática, certo? E o R indica a caracterização do tempo do infinitivo, tá bom? Então, partindo desses princípios, né, nós temos as conjugações verbais, que foi aquilo que eu disseminei para vocês, tá bom? São verbos terminados no infinitivo. A primeira conjugação, estudar, amar e cantar. Segunda conjugação, aprender, ler, escrever e supor, né, porque é um verbo terminado em OR. Terceira conjugação, sentir, partir e sorrir. Tudo bem? Então, note que os slides estão apenas reforçando aquilo que eu disse anteriormente para vocês, de forma mais clara e objetiva, né? Nessa conjuntura, como eu disse para vocês também, temos os verbos regulares, irregulares e infectivos, né? Defectivos, perdão. Infectivos são outros, mas eu não pretendo direcionar aqui para vocês essa característica, só para vocês terem noção. Regulares, aquela em que seu radical permanece contínuo de acordo com sua conjugação verbal. Irregulares, que eles não permanecem contínuo, certo? Eles perdem sua essência do radical. O verbo fazer, por exemplo, eu faço. Professor, qual é o radical do verbo fazer? Como é que eu ensinei? Pega o verbo, né? Supre a terminação R, deveria ser fazo, fazo. Mas não tem, não existe na nossa língua portuguesa fazo, né? É faço. Então ele é um verbo irregular, porque a sua conjuntura, certo, verbal, não permanece a mesma, tá? Na sua conjugação verbal. E os defectivos são aqueles, pessoal, que não se conjugam em todos os tempos verbais, certo? Isso acontece muito com verbos que indicam são impessoais, verbos que indicam fenômenos da natureza, certo? Então esses são verbos defectivos, porque não apresentam conjuntura verbal durante todas as pessoas, certo? Ok? Tranquilo? Bom, pessoa, número, certo? Como eu falei para vocês, primeira pessoa que fala, segunda pessoa, tu, estuda. Ou seja, aqui é uma apresentação das pessoas dos tempos verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Tudo bem? Só autoexplicativo, não se preocupe. Pessoa e número, plural e singular, pessoa, eu, tu, eles. Bom, pessoal, ó, só para poder disseminar. Eu vou parar aqui nesse slide para que não fique uma aula muito extensa. E aí, aos poucos, a gente vai direcionando sobre os tempos verbais separadamente. Mas o que eu quero que vocês saibam é que o tempo verbal existe essa característica. Tempo indica o tempo em que vai acontecer a ação. Passado, que é o pretérito, presente ou futuro. Estudo, escrevemos, isso faz parte do presente. Eu estudo, nós escrevemos. É uma ação que está acontecendo agora. Eu estudei, eu fazia os exercícios, né? Tempo pretérito, tempo do passado. E o futuro? Estudarei. Quando chegar a casa. Ah, presta atenção. A partir de agora vocês vão aprender como é que direciona o verbo chegar da forma correta, viu? Normalmente, pessoal, quando a gente fala sobre o verbo chegar, se diz assim, cheguei em casa, né? Você está onde? Cheguei na escola. Só, essa conjuntura não é aceita pela gramática normativa, tá? Coloquei esse exemplo aí de propósito. Professor, o que é aceito? O verbo chegar é um verbo transitivo indireto, que é aquele que exige a preposição para ter complemento, tá? Então, ele não exige a preposição em, ele exige a preposição a. Professor, então o correto é dizer cheguei a casa. Exatamente. Este é o correto, é você dizer que chegou a casa, chegou à escola e não cheguei em casa e cheguei na escola, tá? Segundo a gramática normativa. Professor, e por que a gente aprende esse em? Porque está enraizado dentro da nossa fala, né? Dentro da nossa oralidade. A língua é mútua, ela é viva, ela se adapta às várias diretrizes que o ser humano possa dizer, nesse caso para nós, a língua portuguesa. Então ela se adapta a cada um falante, certo?
Então, o correto, pessoal, é dizer cheguei a casa, cheguei à escola. E não cheguei em casa e cheguei na escola, tá? Essa é a parte primordial do verbo chegar, tudo bem? Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês onde vocês chegaram, você diz cheguei a algum lugar. Bom, pessoal, tá a explanação sobre a característica dos verbos, certo? Essa aula ficou com 25 minutos, um pouco extensa, mas não se preocupe, deu um aparato geral do que seria a característica dos verbos. Bom, vou passar uma atividade que vocês respondem e mande para mim. Até breve, pessoal. Tchau.